Olá, galeras! Eu sou a Mari G e você está ouvindo o podcast Ela é Tão Galera. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Estamos no terceiro episódio. Espero que vocês estejam gostando até aqui. É difícil saber por enquanto porque eu estou gravando antes de ir pro ar, né? Se eu estou gravando o terceiro, é porque eu estou acreditando nesse projeto. Isso é algo raro em minha vida. Então eu estou aproveitando essa onda de autoconfiança, essa onda de segurança, de poder. E vamos que vamos. E como nós estamos no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIAPN+, e eu sou uma mulher LGBT, sou uma mulher bissexual, para quem não sabe ainda, eu achei importante, achei legal vir fazer um episódio sobre a temática LGBT. E para começar, eu vim aqui contar um pouco da minha história de descoberta como uma pessoa LGBT, porque eu acho que é uma história interessante. Se você não achar, problema seu. Mas eu acho uma história bem interessante, apesar de ser bastante sem muita emoção. Não, tem emoção sim. Não vou desprezar minha própria história. Tem um grau de emoção sim na minha história. Eu acho que ela pode ser emblemática, eu acho que pode ajudar outras pessoas, porque eu me descobri tardiamente. Eu considero que eu me descobri tardiamente, né? Eu sou uma bissexual tardia. E eu acho que essa história pode ajudar as pessoas a verem que nunca é tarde pra gente se descobrir, pra gente investir ou investigar nossos desejos. Não tem idade pra isso, assim, né? E talvez pensar na sexualidade como algo fluido, no desejo como algo fluido. A gente ouve muitas histórias, né, trágicas de saída de armário, histórias que envolvem bastante tristeza ou envolve preconceito, às vezes envolve inclusive exclusão por parte da família. Então eu queria contar uma história que não foi trágica, uma história que foi mais comum, assim, uma história que não teve assim grandes tragédias, mas é uma história alegre. Também não teve assim uma festa de um chá revelação, né, de orientação sexual, mas uma história bacana, uma história comum de uma garota comum. Porque eu sou apenas uma camponesa. Inclusive, eu até peguei aqui um vinhozinho branco. Ai, que delícia esse ACBR, hein? Peguei um vinhozinho pra tomar pra dar uma relaxada, sabe? Pra poder falar desse povo GLS, povo animado. Mentira, viu, gente? Pra quem ainda acha que o povo LGBT é um povo animado, eu vim aqui falar uma verdade pra vocês. O povo LGBT é um povo tão depressivo e ansioso quanto o resto da população brasileira, até mais. Tem até estudos aí que mostram o quanto a população LGBT é mais afetada e tem uma saúde mental mais vulnerável aí a problemas do que a população em geral, a população hétero-cis. Não quero pesar o clima, quero falar de coisa boa, quero falar o quanto é bom e divertido ser uma pessoa LGBT do alto do meu privilégio, né? De novo, eu estou consciente, tenho ciência do meu privilégio, mas ser LGBT tem coisas boas também. Tem a nossa família que a gente escolhe, que são nossos amigos, tem as multiplicidades de identidades que a gente conhece, de experiências de vida, do olhar que a gente tem para o mundo a partir de uma outra nuance, a partir de um outro ângulo. Então, olhar para a vida com esse olhar diferente, fora da normatividade, é muito bacana. Enxergar a vida com essas outras possibilidades de amar, de ser amado, de ter amizade, de se desenvolver, é muito legal. A gente sofre muitas violências? Sofre. A gente tem medo, às vezes, de andar na rua? Tem. Mas, pra mim, a possibilidade de olhar pro mundo de uma outra perspectiva, cara, é bom demais, não tem igual. Agora, vocês já sabem, quando o povo fala, LGBT, povo animado. Não sei, vamos questionar? Vamos pensar se é animado mesmo? Acho que esse é o recadinho que eu quero deixar. Então vamos lá, galera. Vou até me ajeitar aqui na cadeira, ficar mais confortável, pra poder contar um pouco pra vocês da minha historinha, da minha jornada arco-íro. Como eu já falei pra vocês, sou apenas uma camponesa, uma mulher branca, cis, classe média, uma pessoa branca média. Não me colocando pra baixo, assim. Eu sei que eu sou uma pessoa incrível, extraordinária enquanto pessoa. Mas ali, socialmente, eu sou uma pessoa média. Então, eu tive uma vida de pessoa branca média, né? Eu cresci num bairro médio. Mas sim, eu cresci num bairro médio de São Paulo, de classe média. Eu estudei em colégio particular a vida inteira, em colégio de classe média. Tive amigos de classe média. E, portanto, eu não tive contato com muita gente diferente de mim durante toda a minha infância e juventude.
era basicamente mais um monte de gente branca média. Meus amigos e amigas, as pessoas com quem eu convivi, sempre foram pessoas brancas médias, por isso eu não tinha muita referência de mundo. Assim, minha referência de mundo era bem reduzida, principalmente na infância, na adolescência, no colégio, era uma referência de mundo bastante reduzida. Nunca tive, assim, grandes bloqueios com essa questão da sexualidade, da orientação, do desejo. Nunca tive questões, assim. Nunca tive também preconceitos ou problemas com diferente, né? Ainda no colégio, eu tive amigas que... Como é que fala mesmo isso? Não é sair do armário, né? Era chato isso. Eu não tenho mais idade pra ficar falando de sair do armário. Mas amigas que se entenderam lésbicas no colégio, já lá pro último ano da escola. E pra mim foi normal. Tipo... Legal, amiga, bacana. Sabe? E vocês têm que lembrar que eu sou uma pessoa nascida em 1900, tá? Eu ouvi dizer no TikTok que os jovens estão impressionados com isso, que tem gente que nasceu em 1900. Eu nasci em 1988. Então a gente tinha pouco esclarecimento e pouca referência do universo LGBT ali na minha bolha branca média de São Paulo. E quando minhas amigas contaram pra gente, pro nosso grupo, que elas eram lésbicas, foi tranquilo. Amiga, legal, bacana, que show, que fofoca boa, quente, me conta mais. Assim, eu lembro do dia que a minha primeira amiga contou que tinha ficado com uma menina. Eu fiquei muito animada, fiquei muito tipo... Caralho, conta mais, incrível. Durante a época de colégio, todo o meu desenvolvimento afetivo, sexual foi com homens. Homem cis. Fui indo na inércia, sempre fui indo na inércia. Sempre tipo, o que eu tenho que fazer? Bom, vou ter que ficar afim de meninos, e beijar meninos, e namorar meninos. É aquela coisa, né? Mas também nunca tive muita conexão com os meninos. Né? Minhas amigas sempre foram mulheres, sempre fui muito rodeada de mulheres. Os homens não me chamavam muita atenção, assim, não conseguia me conectar muito com eles. Eu tive alguns poucos grandes amigos, homens, cis, né? Na escola, mas foram poucos. Meu grande volume de amigas sempre foram mulheres, sempre. Sempre admirei muito mulheres, sempre gostei de estar perto de mulheres, de trocar com mulheres, sempre me entendi melhor com mulheres, assim, as trocas sempre foram muito diferentes com mulheres. E homens, sei lá, sempre desprezei um pouco. Não desprezei, mas, cara, não me conecto, nunca me conectei muito bem com essa raça. Nada contra, viu, meninos? Tem até amigos que são. Hoje em dia, não muitos, mas tem. E por não sentir essa conexão, também nunca tive muitos namoradinhos, nunca fiquei com muita gente. Acho que meu primeiro beijo foi com, 13, 14 anos. Não achei muito bacana. Achei bem qualquer coisa. Depois fiquei mais com uns meninos aí, mas também bem qualquer coisa. Tipo assim, bem qualquer coisa. E ainda no colégio, comecei a namorar um homem, né? Um menino que era mais velho que eu. Beleza, me apaixonei, namoramos 3 anos, se não me engano. Com ele foi que eu tive todas as primeiras vezes, né? Primeiro beijo eu já tinha tido. Mas as outras primeiras vezes todas, que não tem necessidade de eu explicitar aqui, mas tudo aquilo que vocês estão imaginando... Comecei com esse namorado. Minha primeira vez foi com ele e tal. Foi super bacana. Era um cara... não sei se é ainda, porque eu não falo mais com ele. Mas era um cara super bacana, super gentil. A família dele é ótima. Eu falo com a irmã dele, a mãe dele por Instagram até hoje. De vez em quando, assim, a gente troca umas mensagens. Uma pessoa incrível. E foi tudo muito legal. Era um cara realmente muito bacana. E o namoro foi muito legal. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava namorando com ele. E depois, ali do primeiro ano de faculdade, não deu mais certo. E chegou um dia, a gente terminou. Mas terminou numa boa. A gente conversou, os dois estavam de saco cheio de namoro. E a gente terminou. E assim, a vida era boa com ele. O sexo era bom, o beijo era bom, o namoro era bacana. E ainda durante o colégio, eu fiquei com algumas amigas. Como acontece? Gente, se vocês não sabem disso sobre as meninas, sobre as mulheres, eu vou contar pra vocês uma coisa. A gente beija nossas amigas, sim. Isso acontece. É mais comum do que vocês imaginam. Mulherada ter tido essa experiência quando jovem, de beijar as amigas, nesse sentido de tipo... Ai, minha amiga, dei um beijinho. Sabe, pelo menos um selinho. No mínimo um selinho. Mas geralmente rola um beijo com as amigas. Assim, eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha tido essa experiência com amigas da juventude. E aí, tinha beijado amigas, assim, mas é isso, na brincadeira, na zoeira, na farra, na festinha. E também zero problema, sempre foi gostoso. Beijei as meninas, beijei as amigas e sempre foi muito bom. Gostoso, bacana esse beijo, delícia. Mas assim, nunca fiz diferença, assim, tipo, nossa, é muito melhor que dos homens ou muito pior, nada. Era só normal. Tipo, zero crise, zero tipo, ai, será que eu sou, será que eu não sou? Não, só fui seguindo a vida. E depois na faculdade, também continuei me relacionando com homens, né, tive outro namorado da faculdade. Mas na faculdade, meu mundo se abriu, meu universo se expandiu. Eu fui fazer comunicação, né, relações públicas na faculdade de Comunicações e Artes da USP, na ECA. E, gente, a ECA é um mundo à parte. Lá sim eu comecei a conhecer a vida. Na ECA eu conheci gente de todo tipo, conheci viado, puta, sapatão,
bissexual. Tudo. Menos pessoas trans. Olha, é louco, né? Agora lembrando, acho que eu não tinha amigos e amigas trans. Porque a USP é um lugar super exclusório também, né? Vamos ser realistas. A USP sendo uma faculdade considerada de elite, sendo super difícil de entrar, já tem um recorte de classe bem, né? Classe e raça bem forte. E na época tinha mais ainda. Então eu não tinha amigos e amigas trans, mas tinha todo o resto. E aí eu comecei a olhar para aquele mundo e falar, gente, que legal, que bacana. Né, vários amigos gays, várias amigas bi, amigas sapatonas. Putz, legal. Apesar da minha sala da faculdade ser ainda bem conservadora, a galera de relações públicas era uma turminha bem heterocis, assim, bem heteronormativa. Hoje em dia eu já desvirtuei todas, eu converti a maioria das minhas amigas, pelo menos, em bissexuais. Queria deixar isso aqui registrado. Mas na época não, todo mundo bem heterosinha. Na minha sala de RP na USP, a gente era em 18 mulheres e 2 homens. A maioria entrou namorando, tipo, com o namoradinho da escola, tal qual eu tinha. E aí a gente foi passar na faculdade, eu entrei pra Atlética, daí as coisas começaram a esquentar. Eu fiquei meio com crush em algumas meninas ali na faculdade, eu fiquei, beijei algumas. E aí eu comecei a perceber, poxa vida, tem alguma coisa aí. E o que é muito curioso é a questão do desejo, né? Que eu não identificava, mas hoje, olhando pra trás, eu penso, caralho, Mariana, como que você não identificou? Meu Deus, como você foi inocente. Inocente não, foi uma falta de referência. Como me faltava referência. Vou dar um exemplo pra vocês. Antes da faculdade... Não, foi no começo da faculdade, já tinha terminado o primeiro relacionamento, meu primeiro namoro. É na época do Orkut ainda, tá? Você que não conhece o Orkut, não sei nem o que você tá fazendo aqui. Brincadeira, mas o Orkut, gente, pra quem não sabe, é o predecessor... É assim que fala, será? Não sei se é essa palavra, mas agora eu vou usar. Do Facebook. Então era a nossa rede social da época, onde a gente colocava fotinho, deixava scrap, testemunho, trocava com nossos amigos, entrava em comunidades e fóruns e tal. E nessa época do Orkut, teve uma fase da minha vida, que eu acho que foi justamente logo depois que eu terminei o primeiro namoro, que eu entrei no fã-clube da Ana Carolina. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou muito fã, que eu tenho um crush forte na Ana Carolina desde essa época. Porque eu tinha aí uns 18, 19 anos, eu acho. Crush fortíssimo. E aí hoje eu fico pensando, caramba, nem desconfiaste, né? Engraçado, né? Mas era isso, eu comecei a ouvir Ana Carolina, e aí eu comecei a comprar os CDs. Gente, CD. Sim, eu sou da época do CD. E aí eu comecei a entrar nas comunidades do Orkut que falavam de Ana Carolina, e aí eu fiquei obcecada pela Ana Carolina, e aí eu ia nos shows da Ana Carolina, e aí eu comecei a conhecer a galera do fã-clube. Só que no fã-clube da Ana Carolina só tinha sapatão, né? Só. Sapatão e eu. Ai, uma hétera inocente, que gracinha, né? A única hétera do rolê. E na época, eu arrastei as minhas amigas sapatonas pra ir comigo nesses rolês sapatão, porque eu morria de vergonha. E me sentia muito deslocada. Eu falava, meu, não vou saber o que falar, vou passar vergonha. Então eu obrigava as minhas amigas do colégio sapatonas a ir comigo no rolê da Ana Carolina. E elas, muito legais, também querendo explorar esse universo, iam comigo. E, meu, a gente tem umas histórias muito engraçadas, assim, da gente chegando, nós três, com a nossa roupinha de branca média, do Ipiranga, num barzinho lá em Pinheiros, que era o Bar da Fran. Gente... Essa foi a primeira vez que eu encontrei a galera do fã-clube da Ana Carolina pessoalmente, que elas tinham marcado um encontro nesse bar. Quando eu e minhas amigas, jovenzinhas, patricinha assim, média, né? Entramos naquele bar, só tinha sapatão. E todo mundo olhou pra gente. Gente, todo mundo. Eu lembro nitidamente da cena de todo mundo virando a cabeça pra olhar pra nós três, tipo, com aquela cara de o que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Vocês estão absolutamente no lugar errado. Talvez, mas a gente estava no lugar certo também. Porque era lá que a gente queria estar, só que a gente não sabia que a gente já ia ficar tão deslocada. Eu lembro de ver a maior concentração de sapatões e a maior fauna de sapatonas que eu já tinha visto na minha vida. Porque lá tinha a sapatricinha, a sapate, tinha a caminhoneira, tinha a sapatona média também. Gente, juro, tinha de tudo. Tinha a sapadrão. E eu fiquei, tipo, cara, encantada e apavorada, sabe? Eu falei assim, meu Deus, é todo mundo novo aqui. E aí as meninas do fã-clube chegaram, a gente fez maior amizade, a gente saiu, a gente combinou de sair várias vezes, fui no cinema, fui em vários rolês com elas. Mas sempre achando assim... Ai, minhas amigas. Ai, gente, minhas amigas do fã-clube da Ana Carolina. E eu não consegui identificar que aquilo que eu tinha pela Ana Carolina era tesão. Vamos ser sincera?
Vamos ser sinceros, o que eu tinha na Ana Carolina não era nada mais, nada menos que tesão. E nessa época que eu fiquei fã, assim, eu fantasiava com ela, tá? Quando eu tava ali no momento íntimo, No alto sexo, né? No íntimo pessoal. eu fantasiava com a Ana Carolina, tá? Era isso que acontecia. Mas ainda assim, nem desconfiava que eu podia ser uma sapatona ou pelo menos uma bissexual. Ai, parei até pra tomar um vinho aqui, tomar uma água, que eu fiquei com calor, tá até quente minhas orelhas. Nessa época também eu lembro de ter tido, hoje olhando pra trás eu identifico que foram crushes em algumas meninas do fã-clube, mas que na época eu não identificava. Eu acho que rolou um clima com algumas. Eu não tenho como saber, porque eu não falo com mais nenhuma delas, né? Mas enfim, fica aí só na lembrança. E aí passou um pouco essa fase. A gente voltou um pouco pro passado, né? Que foi essa época de obsessão com a Ana Carolina, que eu, assim... Ai, é muito engraçado, né, gente? A falta de referência, o que faz com a pessoa? Falta de referência nem tanto mais, né? Porque nessa época eu já tava tendo bastante contato com as mulheres lésbicas, né? Com as sapatonas cis, a princípio. Mas... eu ainda achava que eu não. Tipo assim, elas são muito legal, muito bacana, mas eu não, sou hétera. Mas eu acho que é por causa dessa expectativa da pessoa média, entendeu? Dessa expectativa da inércia, do tipo, o que é esperado de mim? É que eu vá aí nesse caminho, namore um cara, case com um cara, blá, blá, blá. Enfim, eu não questionava isso, sabe? Eu acho que era só eu indo na vida. E o fato de ser bi também foi uma coisa que me atrasou um pouco, eu acho, na descoberta, porque como eu me sentia bem com caras, então... sentia prazer, sentia tesão, o sexo era bacana, tá? Eu também acho que não questionava, do tipo, tem coisa melhor que isso por aí. Quem conhece sabe. Quem já tomou chá sabe do que eu tô falando. Se tá tudo bem, se eu me sinto bem, se eu, né, eu gosto de transar com caras, tal, então é isso, né? Deve ser isso. Voltamos pra Ana Carolina, agora corta, vamos voltar pra faculdade. Na faculdade, então, fiquei ali com umas outras meninas, mas também ainda nessa vibe de zoeira. Comecei a namorar, namorei bastante tempo um cara. Aí, depois desse namoro, fui fazer terapia. Muitos anos de terapia, blá, 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 blá. Até que, na terapia, depois de um bom tempo, conversando, terapeutizando, a minha terapeuta um dia chegou e foi me conduzindo para uma conversa para que eu chegasse à conclusão de que eu entendesse, tipo assim... caramba, acho que talvez eu goste de mulher. Pã, pã, pã. Gente, foi um choque. Eu lembro dessa sessão de terapia até hoje também. Que a gente foi conversando, porque eu desejo, porque não sei o quê, porque eu afeto, porque as relações, não sei o quê. E os homens, as mulheres, nananana, até que eu falei pra minha psicóloga. Eu falei, caralho, será que eu gosto de mulher então? Eu sou lésbica? Pá, beleza. Então, aí foi o ponto de virada. Por quê? Do jeito que sou, intensa, exagerada, 8 ou 80, se eu tinha descoberto na terapia, naquele momento, que eu era lésbica... tá, isso foi o que eu achava naquela hora, tá, gente? Então, eu tinha que mudar toda a minha vida, porque a partir daquele ponto, eu ia ter que parecer lésbica. E ter que falar pra todo mundo que eu sou lésbica. E eu ia ter que, assim, mudar de identidade. Vestir a skin lésbica da cabeça aos pés. Isso na minha concepção da época. Pensa, eu era um pouco jovem ainda, acho que eu tinha 20 e pouquinho, 20... devia ter uns 22, 24, não é tão jovem assim, mas é jovem. Cara, foi um choque, eu fiquei um pouco atordoada uns dias. E aí a coisa começou, tipo... eu tenho que parecer lésbica agora. Eu tenho que sair desse polo hétero e eu tenho que ir pro polo sapatona, eu tenho que parecer sapatona, eu tenho que ir nos lugares que as sapatonas vão, eu tenho que só conviver com sapatonas, eu tenho que namorar uma mulher. O problema, eu acho, olhando pra trás hoje, é que eu não me dei tempo. Fui muito ansiosa. Ai, ansiosa você, imagina, Mari. Você é tão tranquila, tão pacífica, tão serena. Então, esse meu jeitinho ansioso fez com que eu, então, quisesse resolver minha vida toda no dia seguinte. Falei assim, então agora que eu sei que eu sou, eu preciso ser, né? Ser completa. E aí começou a crise, aí começou eu querer contar pra todas as minhas amigas. Gente, eu marquei jantares, sabe? Eu marquei rolês com as minhas amigas só pra contar pra elas. Só pra fazer o drama da saída de armário. Vocês têm noção? Até hoje elas tiram muito com a minha cara por causa do drama que eu fiz. De reunir todo mundo, falar, gente, eu tenho uma coisa pra contar. Que eu descobri na terapia. Olha isso. Mano, que louco. É sério, eu sou lésbica. Eu gosto de mulher e tal. Aí todo mundo fala, ai, Mari, que legal, que bacana, não sei o quê. Super, tipo, de boas, me apoiando e tal. Gente, nessa época, eu fiz um undercut. Pra quem não sabe o que é um undercut, é um corte de cabelo. Aquele cabelo que você raspa a lateralzinha do cabelo. Sabe, bem sapatona. Hoje eu tenho cabelo curto. E hoje, pra mim, isso já não é uma questão, né? Cabelo curto, comprido. Foda-se, já afinal eu tenho 35 anos, né? Não preciso mais cair nesses estereótipos. Mas na época eu fiz undercut, porque eu tinha que parecer sapatão.
e pra parecer sapatão. Sempre me falaram muito que eu tinha cara de hétera. Até hoje eu fico me perguntando o que que é isso, né? Cara de hétera. Eu não queria mais ter cara de hétera. Então, pra eu não ter mais cara de hétera, eu cortei o cabelo undercut. E aí comecei a mudar o estilo de me vestir. Aí comecei a procurar festas só de mulheres. Baixei aplicativos só de mulheres. Porque agora minha vida era virar lésbica. E aí você pode estar se perguntando, e a família, Marizê? Como é que foi? Foi terrível, gente. Eu causei um alvoroço na minha família. Contei pra minha mãe. Foi horrível, sabe? Hoje eu fico pensando, pra quê? Pra quê que eu fiz? Por que que eu me coloquei nessa situação? E pra que eu coloquei a minha mãe nessa situação, sabe? Porque eu não me dei tempo, é por isso. Porque eu não me dei tempo de viver, de respirar, de entender. Já fui logo querendo me atropelar tudo e querer contar. Coloquei minha mãe um dia sentada na casa dela lá, eu morava com ela ainda. Contei, ela ficou bem chocada e, tipo, falou todos os clichês que ela sabia, né? Onde foi que eu errei, não sei o quê, é só uma fase. Por favor, não vira a Tammy Gretchen. Porque na época a Tammy não tinha transicionado ainda, era uma sapatão caminhoneira. Aí minha mãe falou isso, tipo, não vai querer se vestir igual a homem. Ela falou bastante coisa, que é o que ela sabia na época também, né? Acho que foi o que ela sabia dizer na época. Eu fiz o que eu sabia, ela fez o melhor que ela sabia. Mas assim, não brigou comigo, não desfez de mim, nada. Ela só ficou chocada. Desculpa, mãe. Desculpa por ter te feito passar por isso, tá? Que eu também não sabia o que fazer. Pro meu pai, eu mandei um e-mail. Olha só. Que madura, que bacana. Por quê? Eu não sabia como contar. Pro meu pai, a gente sempre teve uma relação muito bacana, a gente conversou muito, sempre contei muitas coisas pra ele. Mas essa era uma coisa que eu tinha um receio de decepcionar ele. Então, pra eu ter que olhar pra cara dele, eu mandei um e-mail. No trabalho dele, gente, eu mandei e-mail no trabalho dele. Vocês acreditam? Nossa, coitado, sério, eu fico imaginando hoje. Porra, desculpa, pai. Oi, pai, desculpa. Tá, se você estiver ouvindo isso, desculpa ter feito isso com você. Mandei o e-mail, todo um textão, e aí ele respondeu, tipo, também com os mesmos clichês que a minha mãe, tipo, eu acho que é uma fase, você não é, você está. Fico perguntando onde foi que a gente errou, o que ele sabia também na época, né? Cada um fez o melhor que podia, que não foi muito. Era pouco, mas a gente fez o pouco que a gente sabia. Mas ele, tanto ele quanto a minha mãe, nunca me trataram diferente. Então, nisso eu já fui imensamente privilegiada, porque eu tenho uma família que nunca me destratou, nunca fez menos de mim, nunca me maltratou, depois de eu ter contado que eu gostava de mulher. Sim, fui muito privilegiada nessa questão familiar. Minha irmã, super tranquila, zero problema, tipo, ai, legal, irmã. Minha irmã é muito assim, gente, ela é muito... Sussa, tipo, você tá feliz? A minha irmã tem a premissa de que gente feliz não enche o saco. E é muito real. Então é assim, gente feliz não enche o saco. Você tá feliz? Tá bem? É isso? Ai, ótimo, que bom. Então, assim, privilegiada. A vida continuou, a vida seguiu. Não falamos mais sobre isso, não se tocou mais no assunto, a vida continuou. Aí vem a melhor parte. Poucos meses depois de eu ter feito todo esse show, tá? Todo esse escândalo, eu comecei a ficar com cara. Esse é o maior motivo de piada entre as minhas amigas. Que elas falam, Mari, eu lembro até hoje, se você contando pra gente. Gente, então, eu sou lésbica, gosto de mulher. Sei lá, um mês depois. Gente, então, tô ficando com cara. Gente, é isso que aconteceu. Eu comecei a curtir um cara, comecei a ficar com ele, e fui contar pra minhas amigas, e elas ficaram, mas que caralho, Mariana? E aí, você fez todo aquele show, e agora você tá ficando com um cara? Eu falei, gente, pois é. Eu fiquei afim dele, a gente tá ficando, é bacana. E é isso. Então, acho que eu não sou lésbica, acho que eu sou bi. E só aí, só nesse ponto, nessa fase da minha vida, que eu entendi, que eu lembrei, que eu fui lembrada de que a bissexualidade existia. E isso eu já tava com uns 25. Acho que eu tava com uns 24, 25 anos. Quando eu me dei conta de que existia a bissexualidade. Porque antes disso eu não tinha essa referência, não tinha amigas. Tinha uma amiga, tenho, né, até hoje, uma amiga que já era muito pra frentex, né, e se declarava já bissexual. Ela falava que ela era bi de biscate. Uma amiga minha piranha, ela sabe quem ela é. É uma das amigas que eu beijei no colégio. Inclusive, ela convertia todo mundo, essa amiga. Então, eu tinha só essa amiga de referência, que ela era meio que uma exceção. Então, eu tinha algumas amigas lésbicas, que era o padrão que eu achava que eu tinha que ser. Essa amiga bi de biscate, que ela mesma se auto-intitulava assim. Eu nunca fui biscate, porque sempre fui super caipirona, super jeca, assim, pra ficar com pessoas. Nunca soube chegar nas pessoas, nunca soube paquerar. E essa minha amiga bisou disso até hoje. Eu não sei paquerar, ela sabe disso. Ela sabe que eu sou fraquíssima na paquera. Apesar de que depois que eu comecei a ficar com mulher, eu acho que eu fiquei mais ousada. Eu me senti mais segura com as mulheres, sabe? Mas eu sou fraca. Pô, então eu não sou bi biscate. Que essa amiga, pra mim, era tipo a referência de que ficava com qualquer coisa, com qualquer pessoa. E eu não era assim. Mas também não era lésbica padrão. Então aí que eu, nesse ponto, que eu falei, Caralho,
bissexual. E o que foi muito libertador nessa época é que eu não precisei contar pra ninguém. E foi muito libertador pra mim mesma. Contei pras minhas amigas que eu tava ficando com um cara, mas eu não contei. Tipo, eu não tive que fazer o chá revelação de novo e falar. Gente, então, eu sou bissexual. Eu só contei, todo mundo riu da minha cara e a vida seguiu. Isso foi muito bom. Tratar com essa naturalidade, simplesmente viver, preocupar mais em viver do que contar pras pessoas foi muito bom, foi muito libertador. Foi tipo uma mudança radical na minha vida. Nessa época que eu entendi. Tipo, gente, eu não devo satisfação pra ninguém. Eu não preciso contar pra ninguém. Eu não preciso explicar pra ninguém. Basta eu saber o que eu tô sentindo, quem eu quero pegar e foda-se. Entendeu? Se é homem, se é mulher. Foi muito libertador. Nessa época também eu saí da casa dos meus pais. Eu tinha minha independência financeira, tinha meu trabalho, morava com a minha amiga. Não tinha que dar satisfação pra ninguém. Então se eu ficava com homem, se eu ficava com mulher, se eu entrava no aplicativo XYZ, também não dava satisfação pra ninguém. Isso foi muito bom. Foi muito, muito libertador. Depois desse cara que eu fiquei um tempo, eu fiquei com algumas mulheres. Enquanto eu ficava com ele, eu fiquei com mulheres. E depois aí eu só fiquei com mulheres mesmo, né? Aí desde então, e faz muitos anos, tá? Que eu só fico com mulher. Eu me considero sapa bi hoje em dia, porque, assim, as minhas relações afetivas, eróticas, sexuais, faz muitos anos que só acontecem com mulheres. Muitos anos mesmo. Eu acho que esse cara dessa época aí foi o último que eu fiquei. Tô tentando lembrar aqui. Mas acho que foi, porque depois dele eu fiquei com as duas meninas. Nessa época, tive uns casinhos mais curtos, depois já comecei a namorar uma mulher, depois já namorei a Cissa, e aí é isso. E tô aí até hoje nessa relação com a Cissa, 4 anos já, 4 anos e meio. Hoje eu fico assim, às vezes eu me pego pensando, tipo, pô, mas será que você não é sapatão? Então, será que você não é lésbica? Já que, tipo, você não, hoje em dia não tem o menor interesse afetivo ou sexual em homens? Não sei, por isso que eu prefiro me entender, ou me classificar, ou me colocar como bissexual. Essa é uma orientação, uma identidade que me contempla. E eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Se eu me considero bi, porque pra mim o desejo é algo fluido, porque eu desejo a Cissa, a gente namora e tô super feliz e satisfeita com isso, mas eu falo pra ela, como que eu vou saber se até eu morrer eu só vou ter tesão por mulher? Como que eu vou saber, gente? É impossível saber. A gente não sabe o dia de amanhã, não sei se amanhã, depois de amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai ter um cara que eu vou ter tesão, que eu vou querer pegar, não sei. Então, assim, eu não me sinto confortável, eu, Mariana, não me sinto confortável em me encaixar ali na identidade de sapatona, né, na identidade lésbica. Eu me sinto confortável me identificando como bissexual, porque, pra mim, o desejo, sim, é fluido. Faz muito tempo que o meu desejo tá só com mulheres? Sim, faz muito tempo. Mas também não sei mais quantos anos, não sei se um dia, entendeu? Não sei o que pode acontecer, tanta coisa pode acontecer, tudo muda tanto, né, gente, na vida. Eu tenho 35 anos só. Assim, eu gosto de acreditar que eu não cheguei nem na metade da vida ainda. Então, como que eu vou saber? Se nos próximos 35, nos próximos 40, se eu não vou querer pegar um boy, sei lá, não sei. E é por isso que a bissexualidade me contempla. Pra mim, isso é o mais importante. Eu já conversei muito com a Cissa sobre isso, tipo, mas né, o que você acha? Acho que a vida inteira... Ela também não sabe. Pra ela faz mais sentido a identificação lésbica, sapatona. Ela sabe que não é definitivo. Pode ser que um dia, numa balada, sei lá, pode ser que ela venha a querer beijar um cara, pode ser, mas não é o que ela se identifica, não é o que ela se sente confortável. Então, tá tudo bem. E eu não me sinto confortável em me definir como lésbica, como sapatona. Pra mim é mais confortável, faz mais sentido me identificar como bissexual. E é isso que eu defendo. Cada um tem essa liberdade de se identificar de acordo com a sua jornada, de acordo com os seus desejos, de acordo com o entendimento do seu eu, se identificar como bem entender. Porque não cabe a mim, não cabe a ninguém falar qual é a orientação de outra pessoa. É claro que quando as pessoas me perguntam o que eu acho, eu falo, né? Tem amigas minhas que vêm me perguntar. Mari, eu me senti assim, com a mulher tal, eu tenho vontade de XYZ, eu tive o desejo tal, eu tenho a fantasia tal, eu vejo os vídeos, os ex-vídeos tal. Posso me considerar bissexual? Eu dou minha opinião. Mas é uma opinião minha, de acordo com o que eu entendo da bissexualidade, que é uma liberdade de não precisar se definir. Uma liberdade de desejar o que você deseja. E sem precisar dar explicação pra ninguém. Pra mim, a bissexualidade é isso. Pra mim, na minha definição, se você tem um desejo, uma atração, um tesão por outros gêneros, além do seu e do oposto, sim, você pode se considerar uma pessoa bissexual. É isso, esse é o meu entendimento. Mas a pansexualidade? Não sei, não vou falar, porque não tem lugar de fala, não me considero pansexual. Tem gente muito melhor que eu para explicar sobre isso. O Nick Nagari, inclusive, vocês podem olhar no perfil dele, que ele tem vários conteúdos sobre bissexualidade versus pansexualidade. Então eu não vou me estender aqui nesse assunto, porque não é o meu interesse, não é o meu objetivo. Mas eu queria mais falar sobre essa
descoberta da bissexualidade, que é o meu lugar de fala, que é o que eu vivo, é o que eu gosto, é como eu me sinto bem, é onde eu me liberto. Eu espero com essa história poder inspirar outras pessoas a se libertarem dos estigmas, se libertarem das expectativas próprias e das expectativas sociais, das expectativas familiares, e que se permitam viver os seus desejos, seja na fantasia, seja na vida real, se permitam experimentar, não se sintam culpados ou culpadas por querer coisas diferentes, putz, tô casada com um cara há 20 anos e tô com um puta tesão numa amiga minha. Cara, tá tudo bem, você não tá errada, entendeu? Eu tô falando isso porque foram histórias que eu já recebi no meu Instagram, na minha DM, mulheres cis, casadas com homens cis, inclusive mulheres com filhos, que se pegam aí numa fase da vida desejantes por outras mulheres cis e se sentindo culpadas, não sabendo como lidar com aquilo. Eu falo, olha, acho que vai depender um pouco do seu combinado com o seu parceiro. Existe a possibilidade de abrir esse relacionamento? Existe a possibilidade de você abrir para ele esse desejo que você quer experimentar? Não existe. Então, você não vai furar o seu compromisso com o seu parceiro, o seu combinado, então vai ficar só no âmbito do desejo, porque o desejo, ele pode existir. Mas a escolha do que vai ser feito com esse desejo é nossa, né? É o que eu acredito. Então, é o que eu converso com essas pessoas que vêm me procurar. Mas o que eu queria era isso, contar a minha história de uma forma leve, pra vocês verem que, putz, tem 1000 jeitos disso acontecer, tem 1000 jeitos da gente se entender, para as pessoas talvez se olharem de uma forma mais leve, se perdoarem, se entenderem e, quem sabe, viver essa questão da sexualidade e com mais liberdade, né? É isso que eu espero. Espero que vocês tenham gostado da história. Me contem a história de vocês através das nossas redes sociais. O Instagram é o @elaetãogalerapodcast, com EH. E o nosso e-mail é podcastdamarigê@gmail.com. Me mandem lá a história de vocês, como vocês se descobriram, como vocês estão se descobrindo agora, se vocês querem conselhos. Quem sabe eu conto aqui num próximo episódio, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo episódio do Ela é Tão Galera. Um beijo. Até!